A verdade pode estar lá fora, mas isso não significa que iremos descobri-la. Bem-vindos ao Watmojo e hoje mostraremos nossas escolhas para o top 10 mistérios que nunca serão resolvidos. Nessa lista, veremos os mistérios criminais e históricos mais intrigantes, onde pesquisadores e investigadores parecem ter chegado a becos sem saída. Número 10. Stonehenge. Esse estranho monumento está em Wiltshire, Inglaterra, desde que alguém se lembra, construído em algum ponto durante o terceiro milênio antes de Cristo, até 5.000 anos atrás. Mas apesar de sua fama e popularidade como atração turística, ninguém sabe como Stonehenge foi construído ou para que foi construído. Pode ter sido construído rolando as enormes pedras sobre tronco ou até as puxando sobre um trenó e poderia ter sido usado para antigas cerimônias religiosas, talvez o solstício de inverno. In a ring of 56 pits that surround the stones lie the cremated remains of dozens of people. Mas sem registros escritos para examinar, podemos nunca descobrir exatamente por que Stonehenge foi construído. Número 9. Mary Celeste. O navio fantasma mais famoso da história, Mary Celeste, foi encontrado à deriva e abandonado em dezembro de 1872. The Mary Celeste, an American registered brigantine, was found 400 miles east of the Azores. Ele estava em boas condições, com a carga intacta. As únicas coisas que faltavam era a tripulação e um barco salva-vidas. But 10 persons, the captain, his family and crew, had vanished without trace. Está claro que a tripulação abandonou o navio, mas sem nenhum sinal de ataque ou perigo. A razão pela qual a tripulação partiu no barco salva-vidas permanece desconhecida. Eles acreditaram que o navio estava afundando devido a alarmes falsos ou algo mais sinistro aconteceu. A própria tripulação nunca mais foi ouvida e sua história permanece não contada. The men found working charts, but not the ship's papers, nor her navigational instruments or maps. Otherwise, personal effects did not seem to be disturbed. Número 8. O manuscrito Voynich. Desde que sua existência se tornou conhecida, o manuscrito Voynich, de 600 anos, confundiu todos que já botaram os olhos nele. It's the world's most mysterious book, written by an unknown author. O manuscrito é um códice cheio de diagramas incompreendidos de plantas que parecem não existir, escritos em uma linguagem que ainda não deciframos. Mesmo os decifradores de códigos de ambas as guerras mundiais não foram capazes de entender isso, nem nossos melhores algoritmos de computador. The images spark the imagination, but no one's sure what they mean. Alguns pesquisadores importantes sugeriram que não apenas o texto está escrito em uma cifra em uma linguagem arcaica, mas todas as palavras também podem ser anagramas. O manuscrito Voynich é um guia completo para a flora alienígena ou magia negra, ou é uma piada prática mais elaborada do mundo. For the time being, the Voynich manuscript remains what it has been for the last 600 years. It's a hall of mirrors reflecting each researcher's own imagination. Número 7. Hinterkaifeck. Na primavera de 1922, a família Gruber, na fazenda Hinterkaifeck, foi assassinada em um ataque brutal que se tornou um dos casos arquivados mais infames da Alemanha. Os 5 Grubers e sua empregada foram mortos após ocorrências incomuns dentro e ao redor de sua casa, como rastros na neve, uma fechadura quebrada e passos no sótão. Em seguida, espalharam-se boatos de que a fazenda era assombrada e que sons estranhos fizeram com que a empregada anterior desistisse 6 meses antes do ataque. A polícia encontrou evidências de que o assassino havia permanecido na fazenda por vários dias após o crime. Eles poderiam ter estado secretamente na residência antes mesmo dos assassinatos? Embora existissem muitos suspeitos, o culpado nunca foi encontrado. Número 6. O que aconteceu com Bob Dunbar? Durante um verão quente em 1912, a família Dunbar partiu para Bayou, na Louisiana, mas o dia terminou em tragédia. Seu filho Bob desapareceu. Os grupos de busca não encontraram nenhum vestígio dele, mesmo depois de abrirem crocodilos no caso de ele ter sido comido por um. Em abril, no mês seguinte, a polícia afirmou que tinham encontrado Bob aos cuidados de um faz-tudo itinerante, William Cantwell Walters. No entanto, Walters afirmou que o menino era Bruce Anderson e uma mulher chamada Julia Anderson era sua mãe. Os tribunais deram a custódia aos Dunbars e colocaram Walters na prisão por sequestro. Em 2004, uma análise de DNA provou que o menino não era o Bob. Isso significava que o que aconteceu com o verdadeiro Bob permanece um mistério. Número 5. A Praga da Dança de 1518.
Já ouvimos falar de risos contagiosos, mas dança contagiante? Em julho de 1518, uma mulher começou a dançar nas ruas de Estrasburgo, Alsácia, hoje parte da França. Deve ter sido uma batida cativante, porque dizem que até 400 pessoas participaram. Não apenas por alguns minutos, horas ou dias, mas por semanas até setembro. Supostamente, vários participantes literalmente dançaram até a morte. Os historiadores contestaram os detalhes, incluindo as alegadas fatalidades, mas geralmente concordam que um surto de dança aconteceu. O que causou isso? Uma teoria culpa compostos psicotrópicos em fungos. Outra argumenta que os habitantes da cidade sofriam de psicose induzida por estresse, mas nunca saberemos com certeza. Número 4. A colônia perdida de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos ingleses liderados por John White desembarcou na ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. Mas a colônia estava condenada. Em meio à escassez de alimentos e à crescente tensão com os nativos americanos locais, White partiu para a Inglaterra em busca de ajuda e suprimentos. Mas só pôde retornar em 1590, e quando voltou, os colonos haviam partido. A única pista sobre quanto ao paradeiro deles era a palavra Croatan, gravada em um poste, o nome de nativos de uma ilha próxima e a tribo indígena nativa americana que a ocupava. Muitos acreditam que os colonos foram assimilados pela tribo. Outras teorias dizem que eles poderiam ter tentado retornar à Inglaterra e ter se perdido no mar, ou que foram atacados. Perhaps the colonists survived, and together with the Croatoan tribe, went on to thrive in their adoptive land. Número 3. As linhas They lie Nazca. neglected for more than 1,000 years and aren't rediscovered until the era of the airplane. Estes vastos geoglifos são encontrados em todo o deserto de Nazca, no Peru. Muitos deles retratam animais típicos da região, incluindo macacos, onças e aranhas. Outros descrevem o clima, formas geométricas enigmáticas. Melhor visto do ar ou das montanhas ao redor, eles foram preservados naturalmente por cerca de 2.000 anos pelo clima seco. Os estudiosos há muito tempo estão divididos sobre exatamente para que servem as linhas. Muitos acreditam que são religiosas e foram desenhadas como parte de um ritual para pedir às divindades para trazer chuva para as plantações. Número 2. Quem foi Jack, o Estripador? No outono de 1888, as periferias de Londres eram assombradas pelo assassino em série mais famoso do mundo. Entre 31 de agosto e 9 de novembro, 5 prostitutas foram assassinadas. Jack the Ripper's reign of terror had begun. A polícia recebeu cartas do suposto assassino, zombando deles. Um declarou que ele era do inferno e incluía meio rim humano. Infelizmente, as técnicas de investigação da época não eram boas o suficiente para o pegarem. Havia muitos suspeitos, incluindo criminosos, médicos e até mesmo um membro da família real. Na verdade, mais de 300 pessoas foram investigadas, mas mesmo se um desses suspeitos fosse o estripador, qualquer pessoa envolvida já teria morrido há décadas, o que significa que é improvável que conheçamos sua identidade. Even with a corpse, an approximate time of death, and knowledge of the weapon, the police had little to work with. Eu amo mistérios e tudo mais, mas isso vai me deixar maluco agora. Como se eles fossem o próximo passo de mistérios não resolvidos, porque são mistérios insolucionáveis. Mesmo com menções honrosas, são agravantes. Então vamos dar uma olhada nisso e descobriremos nosso top 1 mistério que nunca teremos uma resposta. O gaseador louco de Matton. Alguém estava atacando a cidade de Illinois com gás na década de 1940 ou foi uma histeria em massa? A cidade perdida de Atlantis. Atlantis existiu ou foi uma alegoria inventada por Platão? Síndrome de Havana. Por que vários diplomatas americanos e canadenses em Cuba e na China ficaram doentes ao mesmo tempo? Are you aware of any type of technology that would cause this? No, I'm not, sir. American diplomats were complaining of crushing headaches, extreme fatigue, Who would do this? and an intense sound. Pergaminhos de cobre. Os tesouros escondidos no pergaminho e cobre são reais? Only Dead Sea Scroll made of metal. And its message would prove to be even more remarkable than the material it's made from. Antes de continuarmos, confira se está inscrito no canal e aperte o sininho para ser notificado sobre os nossos últimos vídeos. Você tem a opção de ser notificado para vídeos ocasionais ou todos eles. Se estiver usando o celular, acesse as configurações e ative as notificações.
Número 1. A Arca da Aliança. Esse lendário baú de madeira contém as tábuas em que os 10 mandamentos originais estão escritos. Put the ark in a place called the Temple of Solomon in Jerusalem, where it stayed for many years. O único problema é que ele está desaparecido desde o século 6 a.C., quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Desde então, muitas pessoas afirmam ter encontrado a arca, com um grupo de cristãos na Etiópia dizendo que tem ela até hoje. Mas também foi dito que ela chegou à França, Roma, Reino Unido, Egito e até mesmo aos Estados Unidos. Como já procuramos por 2.500 anos, parece meio duvidoso que tenha sobrevivido e que algum dia encontraremos. Você concorda com as nossas escolhas? Confira este outro vídeo recente do Watimojo e certifique-se de se inscrever e apertar o sininho para ser notificado sobre nossos vídeos mais recentes. E até a próxima, galera! Tchau!